Muitos dos lugares, templos, monumentos e cidades construídos pelos nossos ancestrais ainda existem para admirarmos nos dias de hoje. No entanto, admirá-los não nos diz nada sobre como foram construídos. As técnicas e tecnologias de construção dos nossos antepassados ainda são um grande mistério para nós, e podemos provar isso com as antigas maravilhas tecnológicas que você verá neste vídeo. Se o objetivo deste vídeo é falar sobre culturas antigas e suas fantásticas conquistas tecnológicas, seria errado não mencionarmos a antiga cultura Inca da América do Sul. Como é que eles conseguiram cortar um aqueduto quadrado numa rocha vulcânica, a 300 metros acima do nível do mar? 3.500 anos atrás em Combemayo, Peru. Pode até ser que este seja o trabalho de uma civilização avançada, que veio antes dos Incas, mas não deixaram vestígios na área que nos ajude a identificá-los. Até o nome do local, que é Combemayo, significa apenas rio fino, não nos dá nenhuma pista sobre quem criou a mais antiga estrutura construída pelo homem em toda a América do Sul. O aqueduto esculpido com precisão canaliza a água da neve derretida por toda a montanha, até as cidades e os vales secos abaixo dela. É um trabalho de engenhosidade, e nos faz pensar se os monges de pedra, que são supostamente naturais, localizados em pilares vulcânicos de 18 metros de altura acima do aqueduto, são realmente de origem natural. Existem muitos contos de fadas e lendas no Azerbaijão sobre a verdadeira origem e natureza da Torre da Donzela, em Baku. É uma pena que nenhum deles pareça nos aproximar da verdade por trás da existência do edifício. Baku é uma antiga cidade murada, e a Torre da Donzela é a estrutura mais antiga dela. É tão antigo que ninguém sabe dizer ao certo quando foi construído, ou como foi chamado pelos que o construíram. A maioria dos palpites dizem que se trata de uma construção do século XII, mas há uma diferença significativa entre as pedras que compõem os 3 primeiros andares do edifício, e as que compõem o resto. É mais provável que esses 3 níveis inferiores tenham 2.500 anos, e possivelmente até mais do que isso. Isso tornaria a torre mais antiga que o Islão, o que significa que se for um edifício religioso, é mais provável que tenha sido construído por zoroastristas. Alternativamente, poderia ser um observatório. As saliências de pedra que se projetam da torre correlacionam-se com os níveis superior e inferior do ciclo lunar. O nome Torre da Donzela vem de uma lenda sobre a filha de um rei, saltando do topo da torre para a morte, para evitar um casamento arranjado, mas não há nenhuma evidência histórica para apoiar isso. Existem vários nomes para o nosso próximo item. Eles são mais comumente chamados de esculturas rupestres de Abi Fowler, mas você também deve tê-los ouvido chamados de rochas esculpidas de ouro fino, ou La Roche Sculptus. Você os encontrará na costa da Bretanha, em Saint-Malo, França. Abi Fowler viveu no século XIX, mas sofreu um grave derrame aos 30 anos, que o privou do uso de um lado do corpo, e o deixou surdo e mudo. Ele se tornou um eremita, e viveu entre os penhascos de Rateno, usando o lado bom do corpo para esculpir formas bizarras nas rochas. Ele começou em 1870, e continuou por mais de 25 anos. Pensa-se que ele também criou uma galeria subterrânea, de figuras de madeira, mas elas foram quase totalmente destruídas por um incêndio em 1944. Existem mais de 300 esculturas de pedra únicas no local, muitas das quais foram inspiradas em contos folclóricos, de uma família pirata chamada Romanovs. Eles eram pescadores e contrabandistas dos séculos XV e XVI, que diziam ter uma visão sobre-humana, que lhes permitia ver o mar por quilômetros. Os contos são fantasiosos, mas as esculturas são fantásticas, principalmente quando se tem em mente que foram criadas por um homem de um só braço. Vamos passar para algo verdadeiramente alucinante, em termos de sofisticação e tamanho. Estamos falando da pedreira de Yanshan, na China, onde foi extraída a maior parte da pedra usada nos grandes monumentos de Nanjing. Nem toda a pedra que foi extraída, cortada e moldada aqui, foi transferida para outro lugar, embora parte dela, como seu colossal aço inacabado, ainda esteja aqui. A história nos conta que a criação do aço foi ordenada pelo imperador Yongli,
durante o século XV, que queria usá-lo em um monumento em homenagem a seu pai, no mausoléu Min Shaolin. Os trabalhadores começaram a esculpir a base da cabeça e o corpo do aço, antes de parecerem desistir, sem dúvida, um tanto intimidados pelo tamanho de sua criação. O corpo tem 9 metros de largura, 5 metros de espessura e 45 metros de altura. Quase não temos ideia de como eles poderiam ter esculpido algo tão enorme, e não há chance de que algum dia conseguissem transportá-lo. Não podemos deixar de nos perguntar o que os convenceu de que tal coisa poderia ter sido possível em primeiro lugar. Descobrir como fabricar e moldar aço foi um importante avanço tecnológico para nossos ancestrais, mas quando ocorreu esse avanço? As evidências sugerem que isso aconteceu muito antes do que os livros de história sugerem. Dizemos isso porque há evidências de grampos de metal sendo usados em vários templos e megálitos antigos, tão antigos quanto o Camboja, o Peru e o Antigo Egito, que remontam a milhares de anos. Evidências arqueológicas sugerem que pequenas braçadeiras de metal eram usadas para unir grandes blocos de pedra, mesmo em edifícios tão famosos como o Partenon, em Atenas. Mas os historiadores tendem a encobrir as evidências, porque não conseguem explicá-las. As impressões dos grampos podem ser vistas claramente em várias pedras adjacentes, em edifícios antigos importantes, como é óbvio nestas imagens, mas o aço em si já se foi há muito tempo. A explicação mais provável é que o material foi roubado ou usado em outros projetos de construção, muito depois da construção dos megálitos, mas as impressões permanecem no lugar como prova de que já estiveram lá. A análise do que parecem ser impressões de pinças em Pumapunku revelou vestígios de platina, um metal que só se torna líquido a temperaturas superiores a 1700 graus Celsius. Como nossos ancestrais conseguiram esquentar tanto para usá-lo em seus projetos de construção? Os seres humanos começaram a colher azeite deliberadamente há aproximadamente 5.000 anos. O processo consiste no cultivo de oliveiras, na colheita das azeitonas todos os meses de setembro, no esmagamento numa prensa, e na recolha do suco dourado que escorre. Antigamente, o azeite era usado para quase tudo, era óleo de cozinha, mas também fluido de isqueiro. Era usado para fazer sabão, mas também para fazer remédios. Ainda hoje, o azeite é o ingrediente mais essencial na maioria das cozinhas do Oriente Médio. Os processos envolvidos na criação do azeite evoluíram ao longo do tempo, e podemos ver os restos de um dos mais sofisticados lugares antigos, no que resta de uma casa de 4 quartos, perto do palácio de Tel Hazor, em Israel. E partes da antiga máquina foram reconstruídas, para que o processo possa ser demonstrado aos turistas, mas o núcleo do lagar de óleo tem aproximadamente 2.800 anos. É uma prensa baseada em alavanca, de um tipo que permaneceria em uso comum pelos próximos 8 séculos. Pesos de pedra empurraram a alavanca para baixo, exercendo força sobre uma pedra plana, que esmaga uma cesta cheia de azeitonas. Há muitas suposições científicas envolvidas na datação dos monumentos jainistas, escavados na rocha de Gopachal, em Madhya Pradesh, na Índia. As esculturas, às vezes também conhecidas como monumentos Gopachal Parvat Jaina, podem ter sido criadas no século VII. Alternativamente, elas podem ter sido esculpidas recentemente, no século XV. O fato de os cientistas não poderem ser mais precisos do que isso é um sinal de quão pouco sabemos sobre estas belas decorações que aparecem nas paredes do Forte Galior. Os especialistas dizem-nos que a maioria das esculturas retratam Tirthankaras, na sua tradicional pose Padmasana sentada, embora existam outras que o mostram numa postura em pé, conhecida como Kayotsarga. Todas as esculturas estão nus, que é a norma na iconografia jainista. Santuários rochosos jainistas existem em outros lugares da Índia, mas nenhum com tantas estátuas monumentais quanto este local. É quase como se os jainistas tentassem transformar todo o penhasco num enorme santuário. A história registra que o imperador mongol Babur ordenou que as estátuas fossem mutiladas em 1527, mas a comunidade jainista acabou restaurando-as
adicionando novas cabeças de estuque. Nossa próxima curiosidade antiga também é conhecida por mais de um nome. A maioria das pessoas se refere a ela como Tumba de Absalão, mas às vezes também é chamada de Pilar de Absalão, seja qual for o nome que você preferir. Você o encontrará no Vale do Cédron, em Jerusalém. O mistério envolve as origens deste monumental túmulo talhado na rocha, que se destaca pelo seu telhado cônico. A associação com Absalão, filho do rei Davi, vem de uma tradição antiga. Arqueólogos e cientistas modernos dizem que tal associação não é possível. Disse que Absalão viveu e morreu há cerca de 3.000 anos, enquanto a tumba não pode ter sido construída antes do primeiro século. Além disso, apenas a metade inferior do monumento é uma tumba. A metade superior é uma nefes, uma espécie de monumento funerário, e provavelmente homenageia as pessoas enterradas nas cavernas adjacentes, bem como quem foi sepultado na sua metade inferior. A câmara mortuária contém, na verdade, 3 cemitérios, mas não sabemos quem foi enterrado em nenhum deles. Já estivemos na França uma vez neste vídeo, mas vamos voltar lá agora para mostrar a vocês uma incrível igreja subterrânea. Construir uma igreja subterrânea é muito mais difícil do que construir uma acima do solo, por razões óbvias. Mas talvez os construtores antigos considerassem o trabalho em tal projeto a demonstração definitiva de sua fé. Quaisquer que sejam as razões, o seu trabalho levou à criação da igreja subterrânea de São João, que fica em Abitar e Sardegna. É a maior igreja subterrânea de toda a Europa. Cientistas e arqueólogos dizem-nos que toda a igreja foi esculpida à mão, numa encosta rochosa sólida, durante o século XII. O estilo da igreja é um pouco rústico, o que é compreensível dados os métodos utilizados para sua criação, mas a escala é impressionante. Sua sala principal contém 2 colunas enormes, que sustentam um teto de 18 metros de altura, e uma escada esculpida à mão, que permite aos visitantes escalar toda a parede posterior e ter uma vista deslumbrante do local, de cima. Os especialistas pensam que a igreja foi originalmente construída como um esconderijo semi-secreto para importantes artefatos religiosos. Disse que o relicário romano na maior sala lateral é uma relíquia da primeira cruzada, e os 80 sarcófagos na outra sala lateral contêm os restos mortais de santos e mártires, porém ambas as afirmações são impossíveis de provar. Não há uma resposta correta para a pergunta: qual é a cor da xícara de Licurgus? Pode ser uma de 2 cores, dependendo da direção de onde você olha, e de quão bem iluminado está no momento em que você está olhando. A curiosidade de 1.600 anos tem sido intrigante para todos aqueles que a veem há séculos. O copo foi feito com vidro dicróico, que pode refletir partículas de luz de diversas maneiras. Se uma luz for mostrada atrás do vidro, ela parecerá verde, mas se a luz for mostrada diretamente na frente dela, a cor fica vermelha. É quase certo que a pessoa que o fez entendeu os princípios do vidro que estava usando, mesmo que não soubesse por que ele se comportava daquela maneira. Os arqueólogos nunca encontraram nada parecido, o que talvez não seja uma surpresa, dada a delicadeza da xícara. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que apenas um antigo artesão romano tenha compreendido o potencial do vidro e como fazer coisas bonitas com ele. Quando morreu, o segredo de como fazer objetos como esse foi para o túmulo com ele. Vista de cima, esta incrível invenção em Gonabad não parece nada mais significativo do que uma série de buracos no chão, mas isso não é verdade. Na verdade, esta é uma estrutura enorme interconectada conhecida como Carari. É um antigo milagre da engenharia hidráulica. É um dos maiores exemplos sobreviventes de um sistema de irrigação conhecido como Cone, uma forma de tecnologia de transporte de água, que ainda hoje é usada em algumas partes do mundo. Confrontados com a vida numa planície seca, há 3.000 anos, os antigos persas sabiam que a única forma de sobreviver era fazer com que a água chegasse até eles, e é isso que Carari faz. O sistema é composto por túneis subterrâneos que percorrem quilômetros, conectando poços a reservatórios subterrâneos.
Os orifícios visíveis de cima proporcionam ventilação aos túneis e também permitem acesso para a coleta de água. Construir apenas um cone de tamanho médio levaria muitos anos, pois todo o trabalho era feito com picaretas e pás. Construir algo desse tamanho aqui deve ter levado décadas. Sistemas como este ainda existem na Líbia, no Turquemenistão, no Irão e no Afeganistão. Vimos alguns mistérios em grande escala durante este vídeo. Nossa última peça de tecnologia misteriosa é muito menor, mas não menos digna de inclusão. Se você der apenas uma breve olhada nela, você assumirá que a escultura de 2200 anos é apenas uma das muitas esculturas de pássaros do Antigo Egito. Olhe mais de perto, e você verá que, além dos olhos e do bico, ele tem muito mais em comum com um avião moderno do que com qualquer pássaro que já vimos. As asas são finas, retas, afiadas e desprovidas de penas. A cauda também é quadrada. Se por acaso parecesse um avião, poderíamos considerar essas coisas como coincidência, mas a escultura também é aerodinamicamente perfeita. Uma equipe de pesquisa fez uma versão perfeitamente ampliada da escultura, durante a década de 1970, e demonstrou que ela era capaz de voar e planar. Este era um artefato fora do lugar, ou houve algum fabricante de brinquedos egípcio em algum lugar, que fez para seu filho um brinquedo voador. A verdade é que eles inventaram um modelo de aeronave, mais de 2000 anos antes do previsto. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.